Olá! O tema do nosso PG de hoje será o Espírito Santo e a Palavra. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, ó Senhor, vamos estudar a Sua Palavra, Pai, vamos estudar o Seu Santo Espírito. Ele esteja conosco, que Ele nos ajude a compreender e também a viver a Tua Palavra. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, minha gente, vamos voltar ao estudo dos nossos PGs, né? Eu dei uma pausa nos PGs, estávamos lendo o livro de Marcos, vamos continuar assim, mas a lição da Escola Sabatina deste semestre, ela está trazendo lições de fé no livro de Josué. Então, de outubro a dezembro de 2025, nós vamos estudar o livro de Josué, né? Uma lição maravilhosa, já começamos. Mas ela está trazendo também os estudos dos PGs. E o tema é o Espírito Santo e a espiritualidade. E eu, particularmente, amo estudar sobre o Espírito Santo, então vamos retornar aos PGs. De início, o nosso estudo traz: peça aos participantes que compartilhem brevemente qual foi o primeiro verso bíblico que memorizaram ou uma promessa bíblica que marcou sua vida. Bem, eu tenho vários, eu vou responder e vocês vão responder em casa, né, gente? Eu tenho vários versos bíblicos, mas eu posso dizer assim, que eu gosto muito, que é muito marcante, é tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Cristo que me fortalece, que é Filipenses 4:13. Né? Esse versículo, ele é muito interessante, ele está em caminhões, né, em vários livros. Eu tenho até aqui, é tudo posso naquele que fortalece, né, em quadros, né? E ele é interessante, é bom ser estudado, porque quando o apóstolo Paulo fala isso, é interessante a gente também ler o que antecede, né? Porque diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, com Cristo, a gente consegue passar qualquer adversidade da vida, entendeu? É isso que os versículos anteriores explicam, e muitas pessoas podem entender que esse tudo posso, lógico, você pode enfrentar várias coisas e tal, mas é esse contentamento que só Deus pode nos trazer, mesmo a gente estando em dificuldade, né? Mesmo a gente não tendo conseguido aquilo que a gente quer, que a vontade de Deus ela tem que ser soberana. E aqui o estudo pede também que a gente diga uma promessa bíblica que marcou sua vida. Aí são muitas essas promessas bíblicas, né? Mas eu posso falar particularmente de uma promessa bíblica que eu vivi essa semana, até escolhi um louvor sobre ela, que é: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Filipenses 1:6, né, traz essa promessa de que Deus vai completar a boa obra que Ele começou em nós, lógico. Com isso, a ajuda de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus disse que se Ele for, não viria outro consolador. Então, é Ele que nos consola, Ele que nos conforta, Ele que nos ensina, Ele que nos guia. Então, Ele que vai fazer com que a gente com que Deus complete essa boa obra em nós, que Ele começou até o dia de Cristo Jesus, até a volta de Cristo Jesus. E em Isaías 60:22 também diz: quando for a hora certa, eu, o Senhor, farei acontecer. Então, essa promessa bíblica,
nos conforta, e como ela pode, como eu vivi ela, né? Talvez essa semana eu tive uma situação em que eu recebi um não, né? Um não de Deus. Não era o que eu queria, mas não era a vontade de Deus. Ou talvez não era a hora certa. Inclusive, a música, o louvor que eu mandei para algumas pessoas, que foi o meu tema dessa semana, diz assim: não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, eu não vou viver uma parte. Por completo, Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer na hora certa. Então, quando a gente passa por essa experiência de ter um projeto, né, e de ter querer que alguma coisa aconteça e não acontece como a gente quer, a palavra de Deus vem para nos dizer que Ele fará na hora certa. Então, talvez não era o momento, né? O fortalecimento, a utilização da palavra é tão importante na nossa vida, porque ela vai nos dar esse consolo. Deus fala conosco através da sua palavra. Lógico que a sua palavra é guiada pelo Espírito Santo, por isso que a gente deve sempre orar antes de ler a palavra de Deus. E esse louvor que eu acabei de ler também fala sobre essa promessa. Né? Então, vocês aí pensem qual a promessa, qual o versículo bíblico que vocês mais gostam. Coloquem nos comentários. O texto bíblico do tema, né? O Espírito e a Palavra é: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segundo Timóteo 3, 16 e 17. A Bíblia não é um livro comum. É a palavra de Deus revelada por meio da atuação do Espírito Santo. Ela não apenas inspirou os escritos bíblicos no passado, mas continua atuando hoje, quando lemos a Bíblia com um coração aberto e disposto. O Espírito Santo ilumina nossa mente para compreendermos a verdade. Convence-nos do pecado, conduz-nos a Cristo e nos capacita a viver conforme a vontade de Deus. Não basta ler a Bíblia como mera informação. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para que ele opere uma transformação. Quando lemos com oração, o Espírito desperta em nós o desejo de obedecer e viver seus ensinamentos. Então é o Espírito Santo que vai fazer todo este trabalho. É ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então a leitura da Bíblia, ela precisa ser feita com esse coração aberto, com a oração, com o pedido de entendimento e sabedoria ao Espírito Santo de Deus. Temos algumas perguntas, o estudo traz algumas perguntas. Qual é a diferença entre ler a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo e sem ela? A questão é que quando você lê, só por ler, é informação, é história, né? A Bíblia traz várias situações. É necessário que a gente clame, que a gente peça ao Espírito Santo que nos ensine, que nos guie, que nos ajude. E aí é diferente, porque ele vai trazer o entendimento, ele vai lhe mostrar a passagem bíblica que vai ser necessário naquele momento que você está fazendo. Até a interpretação do texto muda a depender da situação, porque Deus fala com você através da sua palavra.
Às vezes você está em dúvida em alguma coisa e aqui você tem que na hora certa ele faz acontecer. Então, se não aconteceu o que eu queria, é porque não era a hora certa. Então, Deus nos dá a resposta e a vontade dele é soberana. Você já sentiu que um texto bíblico falava a sua vida? Como foi? O que eu acabei de falar, né? Eu recebo um não de um projeto, mas eu tenho certeza que não era o momento certo, não era a vontade de Deus, se fosse acontecer. Quais obstáculos você enfrenta para estudar a Bíblia de forma constante? Que pergunta, né, minha gente? Tantas distrações que nós temos hoje, né? E eu acho que isso é o que mais atrapalha o nosso estudo, né? Lá, trabalho, situações para resolver, mas nós precisamos nos disciplinar, né? Marcar um horário para a leitura da Bíblia. Isso é importante. Como desenvolver o hábito de estudar a palavra com oração, buscando a direção do Espírito? Bem, uma opção que a gente poderia ter seria sempre ter um horário para o estudo da palavra, tentar organizar. Deus é um Deus de ordem. Então, tentar marcar um momento sempre diário para o estudo. Que mudanças práticas a leitura da Bíblia, guiada pelo Espírito, provoca em sua vida? Nos ajuda a tomar as decisões certas. Precisamos muito orar antes das nossas decisões, precisamos pedir que Deus nos ajude a aceitar as adversidades, as situações, porque às vezes a gente pensa que algo seria bom, mas Deus conhece todas as coisas. Por isso que temos que orar e pedir a Ele que se aquilo não for bom, que não aconteça, que a vontade dEle prevaleça. E só o Espírito Santo vai nos dar esse conforto, só o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. Como a própria Bíblia diz que diz assim, o meu povo está se perdendo por falta de conhecimento. Então nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque é Deus conosco, é Deus falando conosco. Conclusão do estudo. O Espírito Santo e a palavra trabalham juntos. Ele inspirou as Escrituras e também nos ajuda a compreendê-las, vivê-las e compartilhá-las. Se quisermos ter uma espiritualidade autêntica, precisamos abrir a Bíblia todos os dias, com um coração humilde, pedindo ao mesmo Espírito Santo que a inspirou, que transforme nossa vida. O estudo ainda traz uma tarefa da semana. Antes de ler a Bíblia, todos os dias desta semana, ore dizendo: Espírito Santo, guia-me para compreender e viver tua palavra. Depois anote uma ideia ou mensagem que você perceber que Deus lhe deu por meio do texto lido. Boa leitura para todos vocês e uma feliz semana. Até o nosso próximo PG. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.